Todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça. Todavia me alegrarei. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Bia, seja bem-vindo. Um abraço para você, para a sua família, meu amigo Raimundo e os seus filhos. Sejam todos abençoados por Deus. Amém? Vamos orar para ministrarmos uma palavra. Soberano e eterno Deus, nós nos apresentamos a Ti e colocamos um momento da palavra, Senhor, nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor venha tocar nos corações, que a palavra possa cair em terreno fértil, produzir frutos, produzir, Jesus, fé e tirar toda a ansiedade dos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, amados irmãos. Amados, conversando com o pastor Ayala, estávamos falando sobre o tempo que nós vivemos, com todo esse isolamento, com toda essa situação. Nós sabemos que tem muita gente que está ansiosa, que está estressada por conta de toda essa pandemia, por não poder visitar os seus familiares, por não poder estar próximos uns dos outros, ter uma vida normal, como tínhamos antes, de visitar uns aos outros, de passear, poder viajar. Então, acreditamos que isso tem trazido muito peso emocional, né? Muita gente sofrendo emocionalmente, muitas pessoas com depressão, com ansiedade, vivendo no limite. Então, eu quero ministrar uma palavra de ânimo para o nosso coração, porque Deus é a nossa esperança. Amém? Pegue a sua Bíblia e abra no livro de Marcos, no capítulo 2, versículo de 1 a 12. Nós vamos meditar juntos nesta palavra, em nome de Jesus. Marcos, capítulo 2, versículos de 1 ao versículo 12. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei e raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim, esta blasfêmia? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levanta-te, pegue a sua cama e vá para casa. Ele se levantou, pegou a cama e saiu à vista de todos. E eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Este é o tema da nossa mensagem. Nunca vimos nada igual. Eu quero que você veja neste texto o que Deus quer fazer, não apenas
no individual, mas numa geração. Nesses últimos dias, a palavra que vai sair da boca das pessoas é: nunca vimos nada igual. As pessoas ficarão atônitas. Amados, como fazer para chegar a este ponto das pessoas dizerem: nunca vimos nada igual? Amados, não é apenas uma ideia, é ter experiência. Eu quero declarar que nós vamos ver e ter experiências extraordinárias com Deus. O Evangelho não é uma filosofia. O Evangelho não é uma história. O Evangelho é milagre acontecendo. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Tem pessoas que têm um processo de milagres. Outros já recebem um milagre instantâneo na sua vida. Outros desistem no meio do caminho. Eu não sei porquê, eu não sei quando, eu não sei como. É como Deus quer, quando Ele quer e como Ele quer. Meu amado, o importante é que Deus está no controle da sua vida. E eu te pergunto, Deus está no controle da sua vida? Nós costumamos dizer e ouvir: Deus está no controle. Será que Deus está realmente no controle da sua vida? Será que você entregou a sua vida no controle de Deus? Ele pode te levar para experiências extraordinárias, mas para isso você precisa renunciar a muitas coisas e deixar que Deus assuma verdadeiramente o controle da sua vida. Qual é o segredo de nunca vimos nada igual? É quando Jesus está em um lugar. Queridos, o Evangelho não precisa ser inventado, já existe. O Evangelho é Jesus, é a sua presença que torna o lugar relevante. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. O que é o Jordão? Um rio. O que é Belém? Uma cidade. O que é Nazaré? Nada. O que torna um lugar, o que vai tornar a sua vida e fazer a sua vida entrar na história é Jesus. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você nasceu para viver debaixo do favor de Deus. Quando nós declaramos que você nasceu para brilhar, nós estamos dizendo que você é o sal da terra e a luz do mundo. Quando nós dizemos que você é cabeça e não cauda, isso não quer dizer que você vai conquistar todas as coisas terrenas. Não, isso quer dizer que você está diante de Deus e não vai negociar os seus princípios. Você vai vencer a ansiedade, você vai vencer os teus desafios com a sua cabeça erguida. Por quê? Porque você é cabeça. Você pensa os pensamentos de Deus. Você busca os sonhos de Deus. Você não está no nível terreno. A sua fé não está baseada nas coisas que você conquista, e sim na perseverança que você tem diante de Deus das adversidades. Então, declare: você é o cidadão do céu. Diga: eu sou um cidadão do céu. Entenda uma coisa: o que tornou o Jordão diferente, o que tornou Belém e Nazaré diferente não é algo especial, e sim aquele que estava lá e torna as coisas relevantes. Tudo começa com a vida de Jesus. Tudo é a respeito de Jesus. Meu amado, sem Jesus tudo é religião. Tudo é religião. É Jesus que é o centro. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo, ele é o fim. Meus irmãos, tudo é a respeito de Jesus. Então, eu quero que você se esvazie de toda a tua ansiedade, de tudo aquilo que te afasta dele, da sua presença, da sua graça, do teu favor. Esvazie-se de tudo aquilo que traz tristeza no seu coração, traz desânimo. Glorifica o nome do Senhor. Jesus, Ele está entrando agora na sua casa e tranquilizando você. Tenha paz, tudo isso vai passar. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ponto final. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é o tom da sua voz, não é a altura, é Jesus. Declare com a sua boca.
Porque quem declara com a boca e crê no coração, recebe a graça do Senhor, recebe o favor do Senhor. Porque se com a tua boca confessares e em teu coração creres, querido, tudo à sua volta pode estar ainda um caos, mas dentro de você, você encontrará forças, você encontrará motivação para continuar. Aquilo que era comum vai ficar extraordinário. Seu toque será diferente, seu olhar será diferente. A Bíblia diz que nós exalamos o perfume de Jesus, porque pessoas foram naquele lugar. Jesus estava lá. Porque as pessoas foram naquela casa. Nós estamos pregando sobre nunca vimos nada igual. E nós lemos o texto de Marcos no capítulo 2, versículo de 1 a 2. Jesus estava numa casa e aquela casa estava cheia. E 4 amigos pegaram um paralítico. Sem chance nenhuma desse paralítico estar naquele lugar. E esses 4 amigos tiveram essa atitude de levar esse amigo aonde Jesus estava. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos desafios, porque a casa estava cheia e não tinha como colocar aquele paralítico diante de Jesus. E eles tiveram essa ideia de destelhar a casa e descer com o paralítico para que Jesus pudesse fazer um milagre. Não importa onde você está, se é na sua casa, no seu trabalho, a diferença não vai ser porque você não tem problemas. É porque você tem um Deus que é maior do que o seu problema. Problemas são oportunidades para Deus, é a presença de Deus. Os demônios não são páreos para quem crê em Deus. Você crê em Deus? Diga, eu creio em Deus. Então você tem a ajuda maior. Você tem um aliado maior. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então você agora é maioria. Pastor, mas eu estou sozinho. Não. Porque se você tem o Senhor do seu lado, você tem a maioria. Porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. Aonde havia pobreza, vai entrar prosperidade em nome de Jesus. Declare isso. Pobreza sai em nome de Jesus. Diga agora, pobreza sai em nome de Jesus. Doença saia em nome de Jesus. Enfermidade, depressão, desânimo, todo desânimo saia em nome de Jesus. Nunca vimos nada igual. Outra coisa que eu vejo aqui no texto de Marcos 2, começa com coisas que nós valorizamos pouco, principalmente nestes dias. Uma das coisas mais poderosas e tremendas, uma das chaves mais tremendas que nós temos se chama relacionamento. Quando o diabo quer derrubar alguém, sabe o que ele faz? Ele isola a pessoa e faz afastar-se. Aí começa a julgar as coisas pela aparência, dá lugar à amargura. Uma das coisas da vida que o ser humano causa a si mesmo é o isolamento. Não se isole, não se afaste. Não é bom que o homem esteja só. Tenha um mentor, tenha alguém para você não contar as suas frustrações, mas para dividir as suas fraquezas, para dividir as suas lutas, para clamar junto com essa pessoa. Não fique isolado, não se isole. O inimigo age quando você está enfraquecido, quando você não busca ajuda, quando você quer continuar sua caminhada sozinho. Não faça isso, não se isole. Jesus me criou para ser pedra viva, conectada a outra pedra viva, para ser um edifício, não um tijolo. Você sozinho não vai muito longe. Você sozinho pode ser um guerreiro,
mas juntos somos um exército invencível. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, uma das armas poderosas que temos é a unidade. Jesus falou em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Há muitas reuniões que não está no nome de Jesus. Há muitas reuniões em que Jesus não é o centro daquele lugar, onde Jesus não é adorado. Isso não é unidade. Unidade é quando estiverem reunidos no nome dele. Ali ele se fará presente. Então, queridos, tenha a unidade como algo a ser buscado por você. Você deve perseverar na unidade entre os irmãos, na unidade da sua família. Não deixe que algo venha tirar o propósito de unidade. Não deixe que nada venha quebrar o ciclo de relacionamento na sua vida e na sua casa. Entenda uma coisa: Deus não está em todo lugar. Que é isso, pastor? Ele está através da sua onipotência. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, os olhos do Senhor, mas ele não está em todo lugar. Muitos dizem, Deus está em todo lugar. Não, Deus não está em todo lugar. Ele está no lugar que se abre para ele. Sabe o que a Bíblia diz? Diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, mas se você não abrir o seu coração, a presença de Deus não se fará presente na sua vida. Ou você se contenta só em ser contemplado, ou você deseja ter relacionamento, deseja que a presença de Deus, não apenas os seus olhos, mas a sua presença esteja com você. Eu quero a presença do Senhor. Eu não quero apenas ter os olhos do Senhor. Eu quero ter a presença dele. Eu quero ser cuidado de perto por ele, não apenas ser olhado por ele. Significa que se você ouvir e não abrir, ele não vai entrar. Sabe o que ele está? Sabe onde ele está? Ele está com as pessoas que respondem o seu chamado. Deus habita no meio dos louvores. Se não há louvores, Deus não está lá. Nós nascemos para o louvor da sua glória. Se você quiser ter a presença de Deus, louve o nome do Senhor, acorde adorando o seu nome, acorde com um devocional, acorde fazendo com que o seu dia mude, porque você está diante do Pai, você tem um tempo diante dele. Faça com que a sua vida tenha sentido, porque você está se relacionando com ele. Deus habita no meio de pessoas que se abrem para ele, as pessoas que se conectam a ele. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Queridos, anota isso. Ou nós vencemos juntos, ou nós seremos derrotados, divididos. Entenda por que Deus não dá a glória dele para o homem. Deus não vai fazer individualmente aquilo que ele vai fazer com a igreja. Deus não faz individualmente aquilo que ele fará com o corpo que é a igreja. Há um avivamento da glória de Deus sobre essa terra. Enquanto muitos só conseguem ver o caos, há um avivamento chegando sobre a terra. A palavra de Deus diz que a terra está cheia da sua glória. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Outros só veem crises, caos. Eu vejo a glória de Deus. Abacuque 2,14 diz: como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Queridos, toda a terra se encherá do conhecimento
do Senhor, muitos se contentam com apenas anjos, muitos querem ver anjos. Deus, ele fez uma proposta para Moisés, ele disse: o meu anjo seguirá contigo, e ele disse: Senhor, se a tua presença não estiver comigo, não me deixe ir. A pergunta é: você quer só a presença de anjos? Você quer só o poder de Deus, ou você quer o poder e a sua presença? Querido, se contente com os dois, não se contente apenas com o poder. No poder as pessoas fazem muitas coisas, operam milagres, falam em línguas, profetizam, mas elas querem só isso? Não, queira o poder e a presença de Deus. Sem a presença de Deus nós vamos nos perder por causa do poder. Quer conhecer o homem? Dê apenas o poder para ela. Quer conhecer o homem de Deus? Ele não abre mão da presença de Deus na sua vida. Quando você tem a presença do Senhor, você não negocia os seus princípios. Você não infringe os princípios do Senhor. Por quê? Porque você tem o poder e a presença. A Bíblia fala que é melhor ter a companhia do que estar sozinho. A Bíblia fala que 1 vence 1000, mas 2 vence 10.000. Vamos proclamar nesta manhã a unidade do corpo de Cristo. Não é porque nós estamos nesse período de isolamento, que é muito importante para preservarmos uns aos outros, que nós estamos fracos, não. Nós continuamos o nosso culto, ainda que seja online, nós continuamos a unidade do corpo de Cristo. Pastor, quando é que eu me isolo? Quando você não quer mais a companhia daqueles que podem te ajudar. Quando você não tem mais ânimo para ler a palavra de Deus. Quando você começa a criticar a igreja na face da terra. Você está fraco, porque você deixou que as vozes do mundo entrassem no seu coração e trouxessem desânimo para você. Mas eu quero te encorajar nesta manhã. O texto diz que a casa estava cheia e ninguém podia entrar pelas portas. Pessoas reclamam de pessoas, mas a solidão é muito pior do que a perturbação do irmão. Outra coisa que nós vemos neste texto, ele mostra que desafios são oportunidades. Quantos aqui têm um problema? Eu tenho um problema. Isso se chama oportunidade. Queridos, desafios não é nada para quem crê em Deus. Agora, todos os desafios podem ser superados. Tem pessoas que são dirigidas por problemas. Por que você tomou essa decisão? É porque havia um problema. Então quer dizer que o problema é o teu Senhor e nada te faltará? São pessoas dirigidas por problemas. Se o diabo souber que o problema vai te guiar, te movimentar, ele vai colocar um problema no seu caminho. Agora, há uma chave aqui. Tem coisas que Deus coloca diante de nós, mas que nós só poderemos conquistar juntos. Quantas pessoas carregaram o paralítico? 4. Por que 4? Porque um não conseguiria. Quantos estão entendendo essa palavra? Diga amém. Agora entenda uma coisa. Deus te manda fazer coisas que outros vão ter que te ajudar. Jesus sabia disso, por isso ele orou em João 17:11. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste para que eles sejam um, assim como nós. Queridos, a ansiedade, a depressão não se vence sozinho. Por isso nós temos a nossa live às terças, quintas e domingos, para encorajar você, para dizer: está ruim, está difícil, mas vai passar. Para encorajar você com a palavra do Senhor. Pastor Wagner Ayala, ele pregou sobre: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus que opera em nós. Aonde esse Evangelho opera? Na vida do outro? Na vida apenas do outro irmão? Não.
O Evangelho, ele opera dentro de você. Dentro de você há uma dinamite, há um poder que você nem imagina, capaz de tirar da solidão, da depressão, dos desafios que estão por vir. Então entenda uma coisa, sozinho você pode até chegar mais rápido, mas juntos nós iremos muito mais longe. Jesus orou, disse: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Amados, Deus habita na unidade. É nela, Ele derrama o seu óleo e decreta a sua bênção. Deus não habita na confusão. Se você faz parte de um ambiente cheio de confusão, fofoca, Deus não está lá. Eu estou falando da unidade espiritual, não é a unidade pela unidade. Se lembra da Torre de Babel? Sabe por que as pessoas começam a ter confusão no ambiente de amizade? Porque o seu propósito é errado e Deus não abençoa propósito errado. O Senhor habita na unidade, Ele decretou a sua bênção para nós. Eu estou dizendo, você nesta manhã pode viver uma vida extraordinária se você se conectar com as mensagens que nós temos proclamado neste lugar. Se você não apenas se tornar ouvinte, mas praticante desta palavra, pegue a sua Bíblia, leia ela diariamente, leia ela constantemente, não deixe passar um dia sem ler esta palavra, sem se alimentar dela, porque ela vai fortalecer as suas emoções. As coisas podem não mudar à sua volta, as lutas podem não acabar à sua volta, mas a sua fé interior vai aumentar, você vai ficar mais forte, você vai se sentir mais motivado, porque a palavra de Deus fará isso no seu coração. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. Mas tem outro princípio que nós encontramos aqui. Não fala apenas de um esforço. Tem pessoas que se esforçam juntos, mas carregam o problema a vida toda. Fala aí para o teu irmão, o teu problema tem data de vencimento. Diga, o meu problema tem data de vencimento. A tua luta está com data marcada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã e a tua alegria chegou. Agora o que acontece? A fé vai adiante, fé não desiste diante dos obstáculos. Fé é uma resposta positiva aonde os outros só veem coisas negativas. Você não vai retroceder, área nenhuma vai tirar você do seu chamado. Pessoas estão desistindo, mas a palavra do Senhor diz que nem a morte, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem a altura, nem a profundidade poderá nos separar do amor de Deus. E eu te pergunto, o que vai te separar do amor de Deus? Não desista, levante a sua cabeça, creia. Mande essa ansiedade, mande essa tristeza, essa perturbação mental para fora. Sonhe com coisas extraordinárias. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Esse ano pode ter começado um ano difícil. Começamos o ano e logo depois começou a pandemia. Mas não é o fim. Não é o fim, queridos. Deus tem coisas extraordinárias. Enquanto houver fôlego de vida em nós, eu creio que coisas extraordinárias irão acontecer em nome de Jesus. Então, ordene que essa ansiedade, essa depressão, essa angústia da sua alma vai passar em nome de Jesus. Manda os corações aí. Tira as palavras negativas. Tira palavras de divórcio, palavras de derrota. Pare de dizer que não vai conseguir. Os 4 amigos viram solução. Tudo em sua volta estava com dificuldade. A casa estava cheia.
Amados, quando vocês não virem solução, a Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ei, olha mais alto, olha diferente, porque este peso que você carrega está com os dias contados em nome de Jesus. A Bíblia fala que eles subiram no teto, e é aí que eu quero chegar. A Bíblia diz: vendo a fé deles. Ei, irmãos, vendo a fé deles. Fé não é algo palpável, mas Jesus viu a fé, Jesus conseguiu ver fé. Quando é que Jesus vê a fé? Nas nossas atitudes, quando nós não retrocedemos, quando nós não desistimos, o Senhor enxerga fé em nós. Vendo a fé deles. A fé é uma palavra, a fé não é uma teologia, a fé não está ligada à conta bancária, a fé é um ato que se esforça, sobe no teto com o paralítico, põe em cordas. Amados, eles não tiveram medo de passar o ridículo. Irmãos, não desista, a sua dor vai passar, a pandemia vai passar, creia, pois tudo é possível ao que crê. Mateus 24:35 diz: irmãos, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não estejais ansiosos por coisa alguma. O que tinha naquela casa? Tinha uma TV enorme, internet? Não, tinha Jesus. A casa estava cheia. A Bíblia diz que ninguém podia entrar naquela casa, porque a casa estava cheia. Mas aqueles homens, eles provaram o amor uns pelos outros. E eles, com toda dificuldade, eles levantaram aquele paralítico, destelharam a casa e desceram com aquele paralítico. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, pôde curar, pôde perdoar os pecados. E aquele paralítico voltou para casa, andando, e ainda pôde levar a sua cama. Levou aquilo que te aprisionava, levou aquele objeto, o qual ele vivia deitado nele. Ei, Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas do que o que temos vivido. Eu creio que as coisas extraordinárias irão acontecer em nossa vida. Então, nesta manhã, neste domingo, viva um domingo extraordinário. Pastor, é porque você não tem problema? Não, é porque os problemas que eu tenho não são maiores do que o meu Deus. Em nome de Jesus,